Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar os direitos do consumidor aqui na Lei 8.078 de 1990. Essa lei que é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, também abreviado com a sigla CDC. Pessoal, o Código de Defesa do Consumidor vem regulamentar um direito que está previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que cabe ao Estado garantir a proteção ao consumidor na forma da lei. Que lei? Esta, o Código do Consumidor. Então, a Constituição em 88 disse que o Brasil deveria proteger o consumidor. E, em 1990, foi feita a lei iniciando essa proteção. Essa lei que foi alterada ao longo dos anos, inclusive teve recentes alterações, e aqui no nosso curso, claro, a gente está trazendo a lei atualizada para vocês, com o foco sempre, é claro, em concurso público. Vamos trabalhar aqui aquilo que deve aparecer na prova do concurso. Pessoal, o artigo 1º, então, simplesmente diz aquilo que eu acabei de explicar, que o artigo 5º previu que caberia ao poder público promover a defesa do consumidor e, de fato, ele promoveu essa defesa com esta lei. Bom, quem é consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. E aqui já pode ter pegadinha na hora da prova. Pessoal, o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. Se a banca afirmar na prova que somente a pessoa física pode ser consumidor, está errado. Uma pessoa jurídica, uma empresa, também pode ser consumidora de algum produto, claro. Quando uma empresa compra um equipamento para o seu trabalho, ela é destinatária final daquele equipamento e ela é consumidora. E esta lei, então, vai proteger os direitos do consumidor, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, é esse o conceito de consumidor que nós temos aqui. E a ideia é adquirir ou utilizar o serviço ou produto como destinatário final. Então, a ideia é a seguinte: eu compro um produto ou contrato um serviço para satisfazer uma necessidade minha. Eu não estou comprando isso para para revender, não é essa a ideia. Eu não sou comerciante, eu sou o destinatário final. Esse é o conceito de consumidor, certo? Muito bem. E tem que equipar-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. Aí nós vamos ver que em muitas situações, outras pessoas que não são aquele consumidor também vão se equiparar a ele. Aqui no código a gente tem alguns exemplos disso, algumas situações que alguém que não é o consumidor se equipara ao consumidor para receber a proteção desse código. Muito bem. E o fornecedor quem é? Fornecedor, olha só, fiz um esqueminha para ficar melhor. É toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada. Aqui já vem as pegadinhas, né? Eles não podem afirmar, por exemplo, que somente uma pessoa jurídica pode ser fornecedor. O fornecedor pode ser uma pessoa física, não precisa ser uma empresa. Pública ou privada, não é só empresa privada. A entidade pública, a pessoa pública, também está sujeita a esta regra. Nacional ou estrangeira, não importa se a empresa é aqui do Brasil ou se é do estrangeiro. Também podem ser fornecedor entes despersonalizados. O que é um ente despersonalizado? É um ente que não tem personalidade jurídica. Como assim? Vamos imaginar que eu e o meu vizinho tivemos uma ideia de um serviço a prestar e nós começamos a prestar o serviço para as pessoas ali do bairro mesmo. E nós nunca fomos registrar uma empresa na junta comercial. Nós temos uma sociedade de fato, eu e meu vizinho. Nós fazemos um serviço, mas nós não temos personalidade jurídica. Nós também somos fornecedores e nós também devemos respeitar este código. Então, não só as pessoas físicas ou jurídicas, mas até mesmo entes despersonalizados devem observar. E ainda, é uma característica do fornecedor fazer alguma dessas atividades: produção, montagem, criação, construção, transformação, importação e exportação, distribuição e comercialização. Todos esses se enquadram no conceito de fornecedor.
Então, nós temos aqui uma lei que vai tratar muito dessa relação entre o fornecedor e o consumidor. E nós temos a ideia que o consumidor é a parte mais fraca dessa relação. Essa lei protege o consumidor pensando o seguinte: o consumidor dispõe de menos condições do que o fornecedor. Isso regra geral, né? Por isso, ele é a parte mais fraca, é a parte que se chama no direito hipossuficiente, que deve ser protegida. Muito bem. E para isso também é conceituado produto e serviço. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Esse é o conceito de produto. Então, eu posso adquirir um produto e eu sou consumidor. Eu também sou consumidor quando eu contrato um serviço. Eu contrato uma empresa ou uma pessoa para me prestar um serviço, eu sou também consumidor. E o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Quando eu faço um seguro, quando eu contrato um serviço de crédito, eu estou contratando um serviço. Exceto, tem exceção, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Como assim? O serviço prestado por um empregado ao seu empregador, isso não é considerado serviço aqui para o consumidor. Não é esse tipo. Por que não? Para evitar que uma empresa processe o seu empregado com base no direito do consumidor, o que seria absurdo, né? Porque tanto no trabalho como no consumo, existe uma parte mais fraca. No trabalho, numa relação de trabalho, quem é a parte mais fraca? É o trabalhador. Na relação de consumo, é o consumidor. Se eu dissesse que o serviço prestado por um empregado para o seu patrão seria uma relação de consumo, o patrão seria a parte mais fraca e a gente estaria invertendo tudo. Então, relação de caráter trabalhista não se enquadra aqui, certo? Muito bem, esses são conceitos iniciais aqui do primeiro capítulo que nós tínhamos a trabalhar. Agora nós vamos falar um pouco sobre a política nacional das relações de consumo. Essa política nacional tem uma série de princípios que devem ser observados. Esses princípios todos estão listados aqui neste artigo 4º, assim como seus objetivos. Para ficar melhor a nossa aula, para não ficar tão cansativo, eu fiz mais um esquema aqui, apresentando para vocês todos os objetivos e os princípios aqui da Política Nacional de Relações de Consumo, e a banca, na hora da prova, pode tentar alterar um desses princípios ou objetivos, ou até mesmo misturar objetivos com princípios e perguntar quais são objetivos e quais são princípios. Então, vamos ver primeiro quais são os objetivos dessa Política Nacional de Relação de Consumo. Primeiro, claro, atender às necessidades dos consumidores, respeitar a dignidade, saúde e segurança do consumidor, proteger os interesses econômicos do consumidor, melhorar a sua qualidade de vida e transparência e harmonia das relações de consumo. Esses são os objetivos que nós temos aqui na Política Nacional de Consumo. Além dos objetivos, nós temos princípios que devem ser observados. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor pode ser enganado pelo fornecedor. Essa que é a ideia de proteger a parte mais fraca da relação, que é o consumidor. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Quer dizer que o governo adote ações para efetivamente proteger o consumidor nessa relação, inclusive com o famoso PROCON, né, o Serviço de Proteção ao Consumidor. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Compatibilizar, claro, que o consumidor deve ser protegido e também deve haver, isso não deve impedir, claro, o desenvolvimento econômico e tecnológico. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, isso é muito importante. Tanto o fornecedor como o consumidor devem conhecer os seus direitos e os seus deveres. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle da qualidade e segurança dos produtos e serviços e também mecanismos alternativos para solucionar conflitos de consumo. Também a coibição e repressão eficientes de todos os abusos
praticados no mercado de consumo, racionalização e melhoria dos serviços públicos, estudo constante das modificações do mercado de consumo, fomento e incentivo a ações direcionadas para a educação financeira e ambiental dos consumidores e, muito importante, inserido em 2021, prevenção e tratamento do superendividamento. Essa é uma grande novidade no Código do Consumidor, que em 2021 foi inserida para evitar o superendividamento, que é um problema no Brasil, a pessoa que se endivida de uma forma irresponsável e não é orientada. E a ideia de prevenir e tratar esse superendividamento é justamente dar toda a informação e toda a condição para que a pessoa que já está endividada não se endivide ainda mais, não entre num ciclo sem fim, né? Essa ideia de prevenir e tratar o superendividamento, que passa a ser agora um princípio que vai aparecer certamente em provas de concurso. Bom, esses então os princípios que nós temos aqui, além dos objetivos. Para a execução dessa política nacional das relações de consumo, o poder público vai contar com alguns instrumentos, que é a assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente, aquele que não pode pagar pela assistência, e instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, criação de delegacias de polícia especializadas a atender consumidores vítimas de infrações penais de consumo, criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para solucionar litígios de consumo, que são juizados, então, para dar uma solução mais rápida, né, às ações envolvendo o consumo. Estímulos à criação e desenvolvimento de associações de defesa do consumidor, instituição de mecanismos para prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, aqui mais uma novidade, então, recente, e a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos desse superendividamento. Então, aqui também nós temos essa preocupação com o superendividamento do consumidor. Bom, o artigo 6º traz direitos básicos do consumidor, sempre bastante presentes em provas também. E aí são direitos básicos do consumidor: proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços que sejam considerados perigosos ou nocivos, prejudiciais aí para o consumidor. Também é um direito básico do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Que seja divulgado justamente como que deve ser utilizado o produto ou serviço. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Aqui a ideia de ter toda a informação sobre aquilo que eu estou comprando ou contratando, inclusive os riscos que aquilo pode me causar. É muito importante essa questão, que conste sempre essa informação para evitar acidentes e tudo mais. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Proteger o consumidor para que ele não seja enganado, para que não tenha uma publicidade enganosa, levando a ele a erro, levando a ele a comprar algo que ele acha que é outra coisa. Que mais, pessoal? Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas. Não pode ter uma prestação desproporcional à custa do consumidor em relação ao fornecedor. Também efetiva prevenção e reparação de danos, sejam patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Acesso aos órgãos judiciários e administrativos, como o PROCON, Serviço de Proteção ao Consumidor, para prevenção ou reparação de danos que tenham sido causados. Também facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Como assim inversão do ônus da prova? Quando tem um produto defeituoso, o consumidor vai lá reclamar. E se a empresa achar que o produto não está defeituoso, é a empresa, é o fornecedor que deve comprovar que o produto realmente não está com defeito. É essa ideia dessa situação aqui, dessa inversão do ônus da prova, né? Porque
a gente tem justamente essa situação dele ser hipossuficiente muitas vezes. Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, garantia de práticas de crédito responsável, educação financeira e prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É o mínimo que qualquer pessoa precisa para sobreviver, porque a pessoa precisa de recursos, claro, para garantir a sua moradia, a sua alimentação, medicamentos. Isso é o mínimo existencial, que não pode nunca ser afastado, né? Não pode se permitir que alguém, em razão de dívidas, fique sem nada, fique sem a garantia básica para se alimentar, sem o seu mínimo existencial. Que mais, pessoal? Preservação desse mínimo existencial por meio da repactuação de dívidas e concessão de crédito. Quer dizer, pessoas carentes que estão muito endividadas, se possibilitar que elas repactuem suas dívidas para garantirem que tenham todo mês pelo menos aquele mínimo existencial. E a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou outra unidade, quando for o caso. A informação do inciso 3, qual é a informação do inciso 3? É essa informação adequada e clara sobre os produtos, né? E sobre os riscos. Essa informação tem que ser acessível também à pessoa com deficiência, para não colocar a pessoa com deficiência que consome o produto em risco. Então, cabe ao fornecedor garantir essa informação com acessibilidade. Esses direitos que nós acabamos de ver não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil adotar. Como assim? Aqui a gente tem uma grande lista de direitos, mas esses não são os únicos direitos do consumidor. Podem ter outros, em outras normas, em tratados internacionais e tudo mais. O fato de ter uma lei tratando dos direitos do consumidor não diminui isso para o consumidor. É essa a ideia. Muito bem. O próximo capítulo trata da qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos. E aí nós temos primeiro a proteção à saúde e segurança. Todo produto colocado no mercado, produto e serviço, não pode acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto aqueles riscos que são considerados normais e previsíveis, em razão de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, o produto colocado no mercado não deve colocar em risco a saúde do consumidor. Se houver algum risco, deve ter, claro, a explicação, a especificação e os cuidados que devem ser tomados. Sendo um produto industrial, ao fabricante cabe prestar informação através de impressos apropriados que devem acompanhar o produto. Se é um produto industrial, deve ter um manual de instrução, um manual de uso ou algo do tipo, demonstrando, então, todos esses cuidados que devem ser tomados para evitar um acidente, para evitar um prejuízo. E o fornecedor deve higienizar equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocado à disposição do consumidor, e informar de forma ostensiva e adequada se há risco de contaminação. Por exemplo, manicure, pedicure, barbeiros, cabeleireiros, todo o material que eles utilizam, eles devem providenciar que seja aquilo esterilizado para não colocar em risco a saúde de quem vai lá utilizar desse serviço, por exemplo. Essa aqui é a ideia desse dispositivo. O artigo 9º nos traz que o fornecedor de produtos e serviços que sejam potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, esse fornecedor deve informar de forma ostensiva e adequada a respeito dessa nocividade ou periculosidade, sem prejuízo de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, a obrigação mínima é informar, mas também, em alguns casos, o fornecedor deve tomar outras precauções. E o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. O fornecedor também, que após ter colocado no mercado, perceba alguma periculosidade, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e consumidores mediante anúncios publicitários. Já viram isso, pessoal? Claro que já. Os famosos recalls, né? Recalls das concessionárias. Quando a concessionária percebe que geralmente a montadora, claro, né? Percebe que estão ocorrendo acidentes
ou tem alguma peça de um lote de veículos fabricados que está dando defeito, eles fazem o recall, né, para que os que compraram veículos naquele ano, daquele modelo, daquele número de série, enfim, possam ir lá corrigir essa peça. É isso. Quando uma concessionária anuncia o recall, ela está fazendo justamente isso. É justamente essa ideia de dar publicidade e garantir justamente que esse risco seja evitado e corrigido. Os anúncios publicitários devem ser veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor, claro, a empresa que colocou em risco que vai pagar por isso. E sempre que tiverem conhecimento da periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança, os entes públicos, União, Estado, Distrito Federal e municípios devem informar a respeito. O artigo 11 foi vetado, não nos interessa. Vamos avançando para a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Aqui nós temos que fabricante, produtor, construtor, seja nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, olha só, de forma objetiva, independentemente de existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como informações insuficientes ou inadequadas. Então, quando alguém coloca no mercado algum produto com um defeito, vai ser responsabilizado pelos danos causados em razão desse defeito, independentemente de culpa. Se eu fui prejudicado por um produto defeituoso, eu não preciso demonstrar que eu não tive culpa, que a culpa foi do produto. Não preciso. Se eu utilizei um produto defeituoso e o produto defeituoso me causou um problema, eu tenho direito à reparação desse dano, independentemente de comprovar que foi culpa ou não do fabricante. Então, é um risco que se corre quando se coloca um produto defeituoso no mercado. Todo fornecedor que coloca um produto defeituoso no mercado vai responder pelos danos causados, independentemente de comprovação de culpa. Essa que é a ideia, é uma forma de responsabilidade objetiva do fornecedor. E o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele normalmente se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como a sua apresentação, uso e riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época que foi colocado em circulação. Por outro lado, o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, o produto defeituoso é aquele que vai oferecer um risco, né, ao usuário, mas não é defeituoso um produto pelo fato de existir outro melhor. Porque isso acontece. Tem muitos produtos no mercado que tem mais de uma marca, mais de um modelo, e existem outros melhores. O fato de existir um melhor não quer dizer que aquele é defeituoso. É isso. Bom, e o fabricante, construtor, produtor ou importador, só não vai ser responsabilizado, só não vai ter que reparar o dano, se ele provar que não colocou o produto no mercado. Quer dizer, ele fabricou um produto, ele não ia vender, alguém foi lá, pegou e vendeu. Se ele comprovar isso aí, quem colocou no mercado que vai se responsabilizar. Ou se ele provar que o defeito não existe, ou ainda a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ele vai demonstrar, olha, realmente o produto é defeituoso, mas esse dano causado só aconteceu porque o usuário do produto, o consumidor, fez uma coisa absurda e por isso que ele sofreu esse prejuízo. Só nesses casos que o fabricante vai se responsabilizar. E o comerciante é igualmente responsável, porque o que nós temos num processo normal? Existe a empresa que fabrica o produto, existe a empresa que vende e existe o consumidor que compra, certo? Muito bem. O comerciante, aquele que não fabricou, mas aquele que pegou do fornecedor e levou até o consumidor o produto, aquele também pode ser responsabilizado em alguns casos. Quando que o comerciante pode ser responsabilizado? Olha só que interessante.
O comerciante vai ser responsabilizado quando não puderem ser identificados quem é o fabricante, construtor, produtor ou importador do produto. Ou quando o produto foi fornecido sem identificação clara de quem é o fabricante, construtor, produtor ou importador. Ou ainda, se o comerciante não conservar adequadamente produtos perecíveis. Então, tem um produto que deve ser conservado refrigerado e o comerciante deixou fora da refrigeração, depois colocou de novo e vendeu. A mercadoria estragou. Responsabilidade do comerciante nesse caso. Tranquilo? É isso aí que nós temos, então, nesse ponto. E aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer direito de regresso contra os demais responsáveis de acordo com a sua participação na causação do evento danoso. Como assim? Aquele que foi processado e pagou por um prejuízo, depois que ele indeniza o consumidor, ele pode buscar perante o fornecedor, perante o produtor, uma diferença, uma reparação, se for o caso. Muito bem. E nós temos também no artigo 14 a situação do fornecedor de serviço, porque o Código do Consumidor se preocupa realmente com o produto e com o serviço, né? Então aqui nós temos uma situação muito parecida no que se refere à prestação do serviço. E também nós temos que o fornecedor do serviço também vai responder independentemente da existência de culpa se houver defeito na prestação do serviço. Se ele fez um serviço de forma defeituosa, ou ainda se ele deu informações insuficientes ou inadequadas. Porque às vezes a gente contrata um serviço para resolver um problema. O serviço é feito de forma errada e esse serviço que era para resolver um problema nos causa outro problema. Quem nunca passou por isso, né? E se a gente contrata um serviço defeituoso e ele nos causa prejuízo, nós também teremos direito à indenização perante o fornecedor. O serviço é defeituoso quando não fornece segurança, que o consumidor deve esperar, como no modo do fornecimento, resultados e riscos razoáveis e na época que foi fornecido. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, quer dizer, o profissional prestou o serviço de uma forma, mas já tem uma outra forma de fazer isso, mas aquela forma antiga não causa risco, não está errada, não é defeituosa. Tranquilo. E o fornecedor de serviços só não vai ser responsabilizado se ele provar que o defeito não existe ou que foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Quantas vezes, né, um serviço é prestado e são dadas orientações para o consumidor. Não faça isso. O consumidor vai lá e faz aquilo que não pode. Bom, nesse caso, aí não é culpa do fornecedor. A responsabilidade pessoal de profissionais liberais também vai ser apurada mediante culpa. Vejam, uma empresa que presta um serviço responde independentemente de culpa. Quando é um profissional liberal, uma pessoa física prestando um serviço, nesse caso vai ter a apuração, a verificação da culpa. E para fins dessa seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Como assim? Um consumidor chamou uma empresa para fazer a instalação da internet na sua casa, de colocação lá de fibra ótica. Foi lá a empresa colocar fibra ótica na casa dele, e a empresa mexeu em alguma coisa no prédio, e deu um curto-circuito, deu um problema, enfim, e o vizinho teve um equipamento queimado por causa de alguma coisa que a empresa fez ao prestar o serviço para o seu vizinho. Este, que não era o consumidor, esse vizinho que foi prejudicado, equipara-se a consumidor e vai ter toda a proteção desse código para processar a empresa e buscar a sua reparação. É isso. Pessoal, sei que está divertido, mas nós terminamos aqui o nosso primeiro vídeo e no próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre a responsabilidade por vício do produto e do serviço, dando sequência ao nosso estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.